Começa agora mais um podcast do Conversa Paralela, o seu podcast semanal aqui da Brasil Paralelo. E mais uma vez eu estou ao lado de Lara Brenner. Boa noite, Lara. Boa noite, meu querido. Já estava com saudade. Estávamos nós trocando milhões de fotos das nossas filhinhas aqui. Pois é, né? Porque a gente se vê, isso pro pessoal de casa, isso aqui é um spoiler aqui pro pessoal de casa, né? Quando a gente se encontra... É só isso o assunto. É só isso, né? A galeria virou isso. Galeria fotos de nossas filhas. É né? isso. Que bom, que coisa boa. Graças a Maria Deus. e Joaninha, duas lindas. Hoje vamos falar sobre Constituição. Constituição. Né? Que é um assunto muito a falar. Afinal, temos várias. Já tivemos várias. E é um assunto que volta e meia tá no hype aí. Hoje, inclusive, no Brasil de hoje, está no hype de novo. Falando, será que precisamos de uma nova Constituição? Vamos entender isso aí. Vamos. Né? E hoje estamos aqui com o professor e secretário de Cultura de Santa Catarina, Rafael Nogueira. Muito boa noite, professor. Boa noite, Arthur. Boa noite, Lara. Um prazer estar aqui. De fato, esse tema é importante, tanto esse quanto dos filhos, né? Meu filho tá chegando aí, então eu entendo vocês. Coisa boa, você vai adorar. Muito bom. E pra gente começar, né, falando aqui de Constituição, você trouxe um livro, a gente tá vendo que você trouxe um livro aí. Trouxe. Que livro que é esse e por que é importante a gente falar de Constituição nos dias de hoje? Ótima pergunta, Arthur. Esse livro, ele é um box, na verdade, eu estou mostrando um box, tem um livro dentro, 2 livros dentro, né? Que ele faz parte do Clube Ludovico, que é um clube em que a gente envia um livro por mês. Esses clubes literários que tem alguns, esse aqui é bastante especializado em livros ligados ao pensamento conservador, à história, empreendedorismo, ao pensamento liberal. E este eu organizei, eu sou editor-curador do clube e o clube me trouxe justamente para a gente pensar um pouco mais na parte de história do Brasil e também para que eu falasse sobre os temas de conservadorismo com o nosso público. O que vem nesse box, né? Ele vem com um livro, eu mostro para cá, né? Isso. Ele vem com um livro que é a réplica da Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil. Vamos falar sobre ela aqui. Isso. E a capa, ela é... Por que a gente diz que é réplica? Dentro tem um facsímile, né? Com o texto, que legal. o manuscrito da letra de Pedro I, tá? E a capa, ela imita a capa aquela Constituição que foi jurada e guardada pelo Pedro I, que ainda existe no Arquivo Nacional, que tinha, né? Então, assim, a gente vê que foi uma réplica para colecionador, assim. Caramba, bem legal. Deixa eu ver, fiquei curiosíssima. Logo se percebe que as pessoas faziam caligrafia. Não, Hoje é verdade. em dia, não. Olha, que coisa bonito, maravilhosa. Né? Não, gente, sinceramente, vale a pena dar mais uma olhada aqui. Coisa linda. Espetacular, maravilhoso. E aí? E tem o livro... Porque esse aí, como está em manuscrito português do século XIX, ele é para colecionador, mas ele é difícil de ler. Mas é a primeira versão da Constituição, aquela que foi jurada. Então, a Constituição de 1824, em 1824 tinha esta redação. Mas neste livro aqui, aí sim, olha que bonito, né? Modéstia à parte. Vou mostrar aqui pra câmera. Muito bonito, muito bonito. Que bom gosto. Esse daí, a gente tem o texto da Constituição, como ele estava quando ela ainda vigorava, no final, né, do Império, em 1889. As 2 emendas que ela teve, que é engraçado, 2 emendas parece piada, né? A gente Em 60 anos, é um absurdo. Exato, que é o ato adicional e a lei de interpretação do ato adicional. Mas o que antecipa? Nós temos 7 ensaios antes da Constituição. Então, esses 7 ensaios explicam os mais variados pontos dela. Então, para quem quiser entendê-la, é o momento adequado para assinar o Clube Ludovico. E o Clube Ludovico é um clube que vocês trazem livros liberais, conservadores. Vocês trazem isso, vocês escrevem também livros a respeito dessa temática, assim, né? Exatamente, Arthur. A gente ou escreve, ou faz um trabalho editorial especial, ou trazemos livros, que é o que a gente mais faz. Na verdade, a gente traduz livros que estão fora do mercado editorial com essas características. Eu vou te dar um exemplo. Esse aqui, de fato, são 7 ensaios, o maior deles escrito por mim. Portanto, eu, como editor-curador, pus mãos à obra, fiz a seleção, a curadoria, que é o meu dever, e ao mesmo tempo trabalhei como coautor. Eu sou o organizador do livro, então, nesse caso foi. No ano passado, nós tivemos um livro sobre o Visconde de Cairu,
Justamente em setembro, para celebrar a independência do Brasil também, a gente colocou um livro de Visconde Cairu que ele foi uma seleção de textos que não tinham sido editados ainda daquela forma e eu fiz uma introdução também. Só que a gente tem livro do Peterson, da Ayn Rand, do Scruton, uma autobiografia do Scruton, não é autobiografia, uma biografia escrita por um filósofo escocês do Scruton, a gente entregou em dezembro. Legal. Né? Foi Legal. o box de Natal. Então a gente tem grandes autores sendo publicados, né? A gente pegou um texto da Thatcher no fim da vida, assim, quando ela estava explicando tudo que ela pensou do século XX. Então, todos esses livros podem ser encontrados na loja virtual do Clube Ludovico para quem é assinante. Então, só o assinante tem acesso. Ele recebe um por mês surpresa. Clube de assinatura. É um clube de assinatura, recebe uma surpresa, a gente só revela mesmo em cima da hora. E ele tem a possibilidade, dentro do clube, sendo assinante, poder comprar os anteriores se houver estoque. Muito interessante. Muito bacana. Uma coisa que você comentou, só de curiosidade, eu queria já destrinchar, né, a respeito desse assunto da Constituição. Você falou que então era uma Constituição que tinha 2 emendas, né? É engraçado porque a gente olha para a Constituição hoje americana, ela tem pouquíssimas emendas também, se comparada à Constituição brasileira de hoje, né? Isso. Cara, o que aconteceu? São mais de 100 emendas na nossa Constituição, O que aconteceu nesse meio tempo a gente sair de 2 emendas para 100, sabe? De novo, ótima pergunta. Olha, o que acontece é o seguinte, essa Constituição de 24, ela nos permitiu ter uma durabilidade da forma de governo, né, da maneira com que o Brasil era governado, extraordinária. Nunca nenhuma outra Constituição do Brasil durou tanto. E quando ela deixou de existir, em 1889, com o golpe da República, ela era a segunda Constituição escrita mais durável do mundo. Só perdia para a americana. Só que a nossa tinha menos emendas. Percebeu? Então ela Era mais liberal até do que a americana, a gente pode dizer? Ou não sei? Eu acho que nesse sentido elas talvez se equiparassem. É que eu acho a nossa tinha um sistema muito original, bastante inteligente, criado para construir uma espécie de república coroada. Até o João Camilo de Oliveira Torres, um escritor de história do Brasil, ele escreve posteriormente, um mineiro, ele escreve posteriormente um livro chamado A Democracia Coroada, se referindo ao nosso império. Então ele é um sistema inteligentíssimo que protege as liberdades individuais, teve a dificuldade da escravidão. A escravidão não é mencionada, nem como existente, nem como não existente, né? Houve o Pedro I e o José Bonifácio, eu explico no texto, tá? Quem quiser conhecer isso aí, tá no livro. Eu explico lá que o Pedro I escreve um artigo com o pseudônimo O Filantropo, defendendo a libertação imediata dos escravos. Que o José Bonifácio escreve um texto querendo colocar na Constituição um artigo que previsse uma espécie de libertação gradual. Só que não passou. Então eles deixaram 100, mas ao mesmo tempo foi um trabalho, né, de 6 décadas para que eles conquistassem. Só que a liberdade de imprensa prevista, existe todo um... Liberdade religiosa. A liberdade religiosa, com limitações, porque havia a religião oficial. Então, a religião oficial era a Igreja Católica Apostólica Romana, as outras tinham a liberdade de existir. Então, tem o item da liberdade religiosa, mas elas não podiam ter forma de templo, sabe? Então, a forma de templo só a católica. Então, é uma Constituição que previa também os poderes muito bem constituídos, como não tinha, assim. Eram os 3 poderes de Montesquieu, mais um. E esse mais um era justamente para quando houvesse conflito entre os poderes, esse mais um perfeitamente previsto no texto da Constituição atuasse de uma maneira que pudesse diminuir a tensão ou pelo menos readequar ali o sistema dos poderes. Mas o imperador, aí que está, um poder tal, um poder irresponsável. Gente, não estou dizendo irresponsável para falar mal do poder. Não, é que aquele que usava o poder moderador não podia ser responsabilizado porque ele era a última instância, só tinha Deus acima dele. Então está escrito até aqui. É irresponsável. Então é o poder que tem que ser usado com muito cuidado. E o que ele pode fazer está escrito na Constituição. Está escrito aqui. Ele pode, por exemplo, dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Ele pode suspender juízes. Ele pode perdoar sentenças. Então, assim, ele pode demitir o presidente. Tinha presidente, né? A partir de 1847, tinha um presidente do Conselho de Ministros. O imperador podia nomear o presidente e o presidente nomeava os ministros. Então, ele podia demitir o presidente e caiu o gabinete todo. E aí ele nomeava outro. Isso sempre tendo em vista o quê? Um poder invadiu a instância do outro. Tem um poder realmente
avançando sobre uma crise entre os dois poderes. Não conhecemos essa realidade. Também nunca ouvi falar nisso. E aí ou havia uma crise muito grande de impopularidade daqueles que estavam à frente. Não era necessário esperar o mandato acabar. O imperador poderia, né, derrubar. Aí, ou havia crise de guerra. Havia uma guerra e é um governo civil totalmente despreparado para aquilo. Então, todas essas circunstâncias foram objeto de uso do poder moderador. E ele foi usado de uma maneira pelo Pedro I, porque antes de 1847, Pedro I vai, para aqueles que não sabem, Pedro I vai de 1822, quando ele vira imperador do Brasil após a independência, até 1831. De 31 a 1840, a gente tem um período chamado de regência, porque o imperador tinha ido para Portugal e o Pedro II, ele tinha 5 anos de idade, né, em 31. Então... Aí essa regência foram regentes que eram muitas vezes, a princípio, segundo a Constituição, que já previa, regentes são tais, tais e tais. Então tem uma regência provisória que escolhe a permanente. Aí quiseram fazer um experimento republicano, puseram um voto quase universal para eleger o regente. Fizeram, deu tão errado, que botaram o imperador com 14 anos para ser considerado maior. Lembra? O golpe da maioridade. Então, Sim. em 40, o Pedro II, com 14 anos... é considerado maior de idade. Aí ele assume. Esses primeiros 7 anos foram uma adaptação que ele foi vendo como é que funcionava o poder moderador. Ainda era muito novo. E ele percebe que para aumentar a possibilidade do poder executivo ser bem usado, melhor do que ele ficar nomeando ministro por ministro, porque fica a responsabilidade muito no colo dele, ele deveria, embora ele fosse chefe do executivo, se deter mais com o imperador e nomear um presidente. Delegar o poder. Que aí o chefe de governo seria o presidente, ele seria o chefe de Estado. E usaria o outro mais. ficaria responsável. O outro seria responsável, não ele. É um fusível. Pedro II era genial, né? Oh. Aí ele faz um decreto. Nossa, é uma ótima metáfora essa de falar que é um fusível. Não é? Porque ele nomeava um. É. Né? Então, e em geral, é isso que se tentou na época. Cada vez mais ele nomear este que era também reflexo do voto. Assim, aquilo que estava aparecendo do voto ou da opinião popular. Mas, enfim, o poder moderador era usado segundo o que estava na Constituição, e como ele era irresponsável, tinha que o senso de responsabilidade, né, tinha que vir muito da pessoa, porque se não tem nada acima para cobrar, é muito sério. Então a gente interpreta que foi muito bem usado. Agora, hoje, quem que é irresponsável? Não, o presidente da República é responsável. Houve na história o presidente Lincoln dos Estados Unidos, ele considerava que a instância superior era o presidente da República. Então, se houvesse qualquer dúvida em qualquer coisa, quem poderia tomar as decisões e colocar uma... inclusive invadindo outros poderes quando necessário, ou seja, ele inventou que um poder moderador, se precisasse ser usado, era o presidente da República. Aqui na Constituição do Império do Brasil, havia um Supremo Tribunal de Justiça. Ele era chamado de Supremo também, e ele era todas as atribuições, e a gente tem um artigo, tem um ensaio só sobre o Poder Judiciário. Tá? Quem comprar, legal. Olha aqui, no sumário, você vai ver que tem nos 7 artigos temas variados, Lara. Olha aqui. E um deles é sobre o Poder Judiciário. Fantástico. E aí é possível encontrar aqui no capítulo 6, e ele era chamado de judicial, não é? Poder Judicial. E nesse capítulo 6, escrito pelo Dr. Menck, né? o João Teodoro Menck, que é um consultor legislativo, e ele é doutor em História, e escreveu, acho que mais de 10 livros sobre a independência do Brasil. Então, ele conhece muito essa fase. E a área dele é com o direito constitucional. Então, assim, e ele nos escreveu 2 artigos, tá? Foi um artigo quanto à Constituinte de 23, porque eu não sei se o pessoal sabe da história. Lara, Arthur foi chamado uma constituinte, foi um grupo selecionado para escrever a Constituição, brigou com o imperador fechou essa constituinte, chamou alguns de sua confiança, entre os quais José Joaquim Carneiro de Campos, que parece que foi o principal redator aí sim da Constituição que se oficializou. Mas ele também tem debates muito importantes na Constituinte, tá? Então, o meu mestrado consistiu em ler os anais dessa Constituinte para interpretar qual era o pensamento político e jurídico dos brasileiros daquela época, olha só. E para tentar descobrir como é que foi feita essa Constituição. Qual era o espírito do tempo ali. Exato. E é por isso que eu dedico esse livro a um certo José Joaquim.
né? A dedicatória é a José Joaquim, que na verdade é o meu filho que está para nascer. E como ele vai nascer no ano 2024, completando o bicentenário da Constituição, eu achei que, como eu tinha encontrado quem foi, de repente, o principal idealizador da Constituição, valeria a pena dar o nome. Como a minha família paterna é portuguesa, meu avô José, meu tio Joaquim, aí eu achei bom já junta fazer. tudo. Foi uma amálgama, deu certíssimo. Rafa, Não, pode falar. Pode falar? Olha só, nós já tivemos 8 constituições. Isso. Algumas duraram, assim, 2 anos. Outra durou um pouco mais, como a nossa, né? De 1988. Mas você vai perguntar exatamente o que eu ia perguntar. Mas assim, teratologicamente, digamos assim, porque nós temos trocentos mil artigos, alguns são inclusive contraditórios entre si. Nós temos várias emendas que geram isso que você disse, né? Essas interpretações que muitas vezes extrapolam a própria Constituição e o próprio limite dos poderes entre si. Então, assim, claramente deu errado, né? Depois que acabou de 24, claramente deu errado. Lendo um ensaio do professor Rodrigo Marinho, que até esteve aqui conosco, foi num podcast bem legal, falando justamente sobre isso, ele fala que a Constituição de 24 era tão plástica e, contrariamente, de maneira contraintuitiva ao que as pessoas hoje poderiam imaginar, ela era tão mais democrática, entre mil aspas, né? Democrática do que se pode imaginar, que a gente poderia estar usando essa Constituição até hoje. A gente poderia ter feito uma plasticidade com essa Constituição, porque ela é muito enxuta e ela poderia trabalhar com o que hoje nós entendemos como os 3 poderes dentro do seu texto original, trabalhando com essa plasticidade. Como que você vê isso? É verdade? Ela tinha essa qualidade além de tudo? Tinha. Eu acho que ela poderia ter sido mantida. Até depois da proclamação da República, se fosse o caso. Porque o poder moderador, ele não precisa ser exercido pelo imperador. Essa era a configuração daquela época. Olha só. Um pouco antes dessa Constituição ser escrita, houve debates quanto à necessidade do poder moderador. Eu escrevi um artigo para o jornal O Dia, tempos atrás, mostrando que o José Bonifácio escreveu uma ideia de poder moderador. Ele disse, tem que ter um poder acima dos outros poderes para vetar excessos. Então a gente pode criar um corpo de censores, olha a ideia dele. Né? Seria um colegiado. Né? Ele queria manter a monarquia, mas quem exerceria o poder moderador seria um colegiado à parte. Perfeito. A ideia aqui, que ficou em 1824, de poder moderador ligado ao imperador, ela vem da França, dos debates constitucionais no contexto da Revolução Francesa, quando um grupo chamado monarquiano, o grupo de monarquianos, que a gente traduz do francês dessa forma, eles queriam adotar as inovações liberais sem o sangue, a violência, os excessos de inovações que estavam aparecendo, que se mostraram depois muito prejudiciais. Desde João Sem Terra ali, desde os primórdios, né? Antes na Revolução Francesa, antes de vir o momento do terror, por exemplo, antes de vir aquela matança toda, houve uma discussão na Assembleia Geral, né, na Assembleia Nacional. E aí esse grupo propôs o seguinte, basicamente, se não me engano, foi Clément Tonnerre. Ele propôs o seguinte, o rei... Ele pode ter a prerrogativa de só moderar o que os outros poderes, não é? Quando os outros poderes se excedem, ele pode ter a prerrogativa de convocar as eleições para uma Câmara, ele pode ter a prerrogativa de nomear, a partir de listas com 3 nomes, listas tríplices, os senadores, porque o que ele estava tentando encaixar na época? A aristocracia no Senado, a democracia na Câmara e a monarquia no rei, conciliando as 3 formas de governo principais. Equilibrando os pratinhos ali. Equilibrando. Então a ideia era essa, bota a aristocracia no Senado e não uma aristocracia herdeira, ele já estava admitindo, não vamos ter mais nada hereditário em termos de poder. Pode ter título, mas o título não tem poder. A cada província da França vota uma lista de 3 nomes e o rei escolhe um. Então ele criou isso. Mas tem que ter uma Câmara mais geral para ser democrática, tipo essa, uma Câmara permanente geral. Só que isso não toma decisão, né? Ele escreve a lei que pode ser revisada pela Câmara Superior. Isso parece até a Câmara dos Lordes inglesa. Então os franceses estavam tentando adequar os excessos que tinham sido cometidos e que estavam gerando a Revolução a um novo momento. Se a gente for ver a Constituição, e está explicado aqui, a Constituição de 1824 prevê um Senado com lista tríplice, que seria enviada para o imperador decidir. Olha só onde que nasceu, então. E assim que eram decididos os senadores. Inclusive, um dos meus parentes nogueiras, né, foi senador do Império, escolhido assim, o Marquês de Baipendi.
Então, ele foi escolhido o quê? Foi uma lista tríplice e o imperador escolheu exatamente o que veio da França, sabe? Então, o que a França estava tentando? Adaptar o liberalismo, as inovações liberais, com as tradições que funcionam. Então, o Brasil foi sábio porque isso não passou na França. E aí veio o período de terror, depois vieram várias outras constituições que nunca se estabilizaram. Considerando, estou pensando aqui no nascimento da primeira Constituição, lá em João Sem Terra, na Inglaterra, a ideia era limitar o poder do rei, né? Depois nós tivemos essa experiência de Constituição em outros países, em outros lugares, de maneira assim sanguinária, como foi mais ou menos na França, e chegamos à ideia da Constituição de 1824 aqui no Brasil. Eu poderia dizer que ela aprendeu com os erros dos outros países e ela conseguiu trabalhar isso de maneira suave? Funcionou, então? Pode sim. Aprendeu com a história? Aprendeu. E isso dá para provar, Lara. Eu fui atrás desses textos, desses anais, que são os discursos transcritos, para descobrir o que eles mencionavam. Porque em vez de eu inventar, eles sabiam história, eles consultavam autores. Não, eu peguei até contei que autor é mais citado. Aí o número 1 é Montesquieu mesmo. O número 2 é Benjamin Constant. Benjamin Constant era um suíço que, depois de ver tudo isso acontecer na França, os monarquianos foram derrotados. Foi questão de 540 votos a 20, assim. A ideia do Senado deles foi derrotada. A ideia do veto, o veto imperial. Uma lei é construída no legislativo. O imperador não quer, ele pode ter veto. No caso era o rei, né, na França. Eles não quiseram, também foi. Eles foram derrotadíssimos. E aí começa a República Francesa. Depois de tudo que aconteceu, já no período Napoleão, na decadência de Napoleão ainda, ele escreve, o Benjamin Constant, um curso de Constituição, dizendo que a ideia boa mesmo era daqueles monarquianos. E os brasileiros estavam tudo lendo isso, sabe? E eles citam também os monarquianos. Então eles leram os anais os anais da Assembleia Francesa, eles leram Montesquieu, eles leram o Benjamin Constant. Isso eu provo. Porque eles mencionavam isso. Mencionam Platão, mencionam Aristóteles. Não eram idiotas. A gente pensa assim, nos Estados Unidos, aqueles homens brilhantes construíram a república deles. Nós tínhamos homens de altíssima cultura. Esse José Joaquim Carneiro de Campos, o apelido dele era Aristóteles. Nossa, fazem falta, né? O Visconde de Cairu, que a gente fez livro também na Ludovico, a gente adora Cairu. Tem 2 livros já do Cairu publicados pela Ludovico. Me desculpa a ignorância, quem foi o Visconde de Cairu? José da Silva Lisboa, ele foi um baiano que ele se forma, olha só, é isso que é interessante, ele estuda primeiro num dos conventos mais importantes ali de Salvador, quem já visitou sabe que tem várias igrejas que formavam bem, então ele estudou ali grego, né? Estuda entre outras as artes liberais, vai estudar em Coimbra, se forma em Direito e vira um erudito, assim, porque você via que ele lia de tudo, ele lia grego, ele lia latim, ele lia de tudo. Polímata. Polímata, a ponto dele escrever, por exemplo, um Espelho de Príncipes para Pedro II. Ele escreveu um livro ensinando Pedro II a governar. A gente publicou pela Ludovico, dando instruções para ele. Caramba! O Visconde de Cairu, ele era muito, muito erudito. Ele foi professor de grego em Portugal. Olha então, só. assim, esses eram os homens. Né? Eu falo muito dos Andradas na Brasil Paralelo aqui, a gente falou muito na última cruzada da importância de José Bonifácio. José Bonifácio era um homem cultíssimo que estava na Assembleia Constituinte, os irmãos dele também. O principal organizador de um texto final que a Constituinte escreveu, que deu base para a Constituição depois, foi Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio. E eles eram formados em filosofia e direito, ou direito e economia, ou direito e matemática, a maioria de direito. Olha quem eram nossos homens, hein, Arthur? Não era nenhum Zé das Couves. Não. Ou falando no nosso documentário, na Última Cruzada, Rafa, do qual você participou, né, cuja participação, inclusive, foi brilhante, foi Obrigado. Muito bem conduzida. Você fala por muito tempo, inclusive, lá, Sim. então eles aproveitaram bastante do que você disse. Faz 7 anos que aquele documentário foi ao ar, o primeiro, 7 anos. o original. Qual que você acha hoje, especialmente no nosso cenário político hoje, econômico também, a importância de nós resgatarmos uma série como A Última Cruzada ou a própria história do Brasil, a história das constituições? Por que hoje é importante nós falarmos disso? Muito legal falar disso, porque 7 anos depois a gente vê o seguinte: essa série é muito querida, quem assistiu lembra. Eu ainda sou cumprimentado na rua por causa dessa série. Ainda que eu esteja bem diferente, né, Lara? Porque eu não tinha bigode, eu não tinha barba, eu mal usava óculos, então assim... mas de qualquer maneira, muita gente me cumprimenta e olha, o que eu mais ouço é o seguinte: eu estava uma vez no interior da Paraíba, numa doceria, e o rapaz pediu para tirar foto comigo, que estava vendendo, né?
E aí ele falou, você é o Rafael Nogueira da Brasil Última Cruzada, né? Da Brasil Paralelo. Sou. Aí ele, tá gordo aí? Aí eu... Ele, mas você vende doce e tá me chamando de gordo? Aí ele deu risada, não, eu sou teu fã, brincadeira, é que você tá diferente e tal. Vamos tirar uma foto? Ele tirou uma foto, tudo publicou, tava todo feliz. Mas aí tem uma frase que ele disse que muita gente diz, que é emblemática. Ele diz assim, eu virei patriota depois dessa série. Ah, que legal. Por causa de você, eu passei a gostar do Brasil. Maravilha. Então... Você tinha que falar que quem tava gordo na série era o Thomas Juliano, que ele tava com aquela cabeça de bolacha, entendeu? E acho que depois disso ele até sacaneia, assim, ele fala, pô, depois disso ele até começou a malhar. Ixi, rapaz, virou maromba. Assim, ele virou... Ele tá irreconhecível, né? Time Paulo Musi. Thomas que esteve conosco, inclusive, baita participação dele com o Danilo Cavalcante, né? Bom, né? Muito boa, falando sobre a memória do Brasil. Fica a dica, inclusive, para poder assistir aqui ao nosso podcast. E o nosso congresso, o Nogueira, já foi fechado aí ao longo da história, acho que 6 vezes, se eu não me engano, né? Meio que paira um medo nas pessoas de fechamento do Congresso, de exercício de um poder mais forte do que deveria ser, por exemplo. E eu tenho a impressão de que quando as pessoas pensam numa Constituição de 1924, com poder 1824, com poder moderador exercido pelo rei, elas pensam nisso, sabe? Naquele monarca soberano em cima do trono. Eu tenho a impressão de que o imaginário nosso é muito distorcido. E a maneira como a gente estuda história na escola reforça isso bastante, sabe? Você vê hoje um movimento de... Aliás, você faz parte desse movimento, mas você é otimista com esse movimento de retomada da verdadeira história do Brasil, para que as pessoas não só sintam esse patriotismo, como vejam a história como ela de fato foi, sem essa mentiraiada toda? Muito. Eu acho muito importante esse movimento. Aliás, foi muito gratificante para mim participar da Última Cruzada e continuar participando aqui da Brasil Paralelo, porque deu a oportunidade da gente levar aos rincões do Brasil essa história. A ideia de verdadeira história do Brasil, ela pode parecer propagandista, mas ela é muito interessante. A gente não quer... Aí que tá, a gente não quer uma mentira para chamar de nossa. Sim. Não é? A gente não quer, né, ficar moldando a história a bel prazer. A gente quer só saber essas coisas. E a história do Brasil foi só bandidagem, escravidão, sangue e horrores? Não. Foi isso, que era bastante contextual, dizia respeito ao que existia na época, e também foi uma história de grandes feitos, de heroísmo, de virtude, de exemplo, de sabedoria, de erudição, exemplos que até hoje fariam bem a gente recuperar. Então, assim, eu quis trazer, aí o pessoal achou, mas a gente criou com a Brasil Paralelo, com o Brasil Última Cruzada, um negócio... sei lá, heróico demais, muito diferente. Gente, revisionismo que fala, revisionismo. Né? Vamos pensar numa coisa. Olha só, você passa na escola anos e anos como público cativo de professores de história falando mal do Brasil. Não estou dizendo que todos fazem isso, mas é considerável. A grande maioria. Isso o português chegou aqui, matou os índios tudo. Dom Pedro, exato. Querem os ouro, e é isso. Querem pesquisa? Tem uma pesquisa que a revista Veja fez anos atrás, que foi perguntar qual era o ídolo de professores de história. Pegou uma amostragem estatisticamente relevante. E era Che Guevara. Então, assim, só para vocês entenderem que eu não tô exagerando. Né? Que tem professor de história que diz, é um exagero isso, tem um monte de professor de história sério. Claro que tem. Mas é considerável o número de professores de história em escola que são... Qualquer um que faz uma faculdade humana sabe disso. Beleza. Então, aí a gente passou por isso. Crianças e adolescentes, público cativo de professores maldizendo o Brasil. Porque o que eles querem falar bem? Eles querem falar bem de uma certa revolução. É isso que eles querem. Heróis, para eles, são aqueles que fazem uma revolução. A revolução é nacional... quando é conveniente, porque em geral é algo internacional, o elo é de classe, né? Assim foi quando eu era jovem e assim foi quando eu me formei em filosofia e também quis dar aula de história, depois eu me formei em história. Então, assim, era assim. Hoje está mudando porque até a esquerda está mudando, né? Então, hoje... Mas você já sentia a doutrinação naquela tua época lá? Nossa, mas total... Então, o que acontece? É porque isso vem das décadas de 60 e 70 na reação cultural ao que eles entendiam que era... É que a gente tem a impressão que hoje está muito pior, né? Assim, eu na época do colégio, claro que já tinha, mas eu acho que eu não tinha também o discernimento que eu tenho hoje para poder identificar
aquele viés ali, né? Mas, por exemplo, na faculdade já tinha, né? Na faculdade eu já senti algumas coisas, mas pô, depois de anos, eu vejo o que está acontecendo na faculdade hoje, que eu recebo relato, recebo print, recebo coisas assim, é uma loucura, parece que piorou 10 vezes o negócio. Eu não duvido que tenha piorado, porque, a bem da verdade, depois de 2013 em diante, ainda mais com o fenômeno 2018, né? 2015 e 2018, todo um conjunto de derrotas da esquerda. A esquerda é que tinha as ruas. Em 2013 ela perde as ruas. Em 2015 ela perde a presidência. Em 2018 ela perde a principal eleição. Então, assim, foi uma sucessão de derrotas. Né? E aí eles se entrincheiram onde eles já dominaram, né? Que é principalmente educação e cultura. E a partir daí eles conseguem dinheiro, eles conseguem recurso para promover. E isso é, no fundo, transformação de mentalidades para poder ter voto, no final das contas, e para poder fazer a revolução como eles entendem lá. Então, assim, tudo isso, será que é compensado por 7 episódios? Eu digo 5 episódios da Última Cruzada, mais os 2 filmes suplementares, que são Era Vargas e 1964. Nem equilibra. Não. E a gente foi sério. A gente quis fazer história. Aliás, a gente convidou um monte de historiadores que não quiseram estar junto. Sim. Tá? Então tem isso também, que eu sei que eu participei. Eu ajudei a coordenar o movimento para construir a Última Cruzada. Não equilibra, Nogueira, mas a gente já recebeu muitos relatos, inclusive de brasileiros que voltaram a morar no Brasil por conta do Brasil Última Cruzada. Olha só, que beleza. Legal. A BP já recebeu vários desses relatos. Isso é muito bonito. Da galera que se sente, cara. Porque eu mesmo, quando assisti, na época que eu assisti o Última Cruzada, eu não trabalhava aqui ainda, né? Eu comecei a trabalhar um pouquinho depois, logo depois do Pátria Educadora. Mas eu lembro de assistir, cara, com meu pai. O meu pai era meio rato de YouTube, assim, ele foi descobrindo, ele que me apresentou. Que legal! E ele falou, pô, vê esses garotos estão falando de negócio aí que eu concordo, meu filho. Os dois fritaram a cabeça juntos. Cara, e a gente comprou na época, porque não tinha plano patriota, tudo veio depois. Assim. E aí era que você pagava pra ter acesso às entrevistas e tal, e a gente pagou e, sabe, acompanhou. E, cara, eu lembro de eu chorar. Eu chorava. Teve uma frase do Luiz Felipe, que ele fala, cara, não é para ir lá do outro lado do mundo por causa de um pau-brasa vermelhinho lá, não. Tipo, a gente foi para encontrar vida, pô. Vida além da sua própria, sabe? Das grandes navegações. É muito linda aquela parte. Aquela cena, né? Sei que no você tá final falando. de um episódio lá, não vou lembrar se foi o primeiro. É o primeiro? Segundo, É o primeiro. primeiro. Eu sei de cor. Aí, cara, é impressionante, porque aquilo... Pô, você sente aquela energia, tipo, você sente no coração. Caraca, meu país é foda, entendeu? O Brasil é foda, do caralho, olha o que os caras fizeram, entendeu? Eu acho que esse é o sentimento da galera que assiste, né? Falando nisso, esse sentimento brotou no coração, como diz a BP, no coração dos brasileiros, né? Esses valores e tal. De 2018 pra cá. Então, muita gente começou a falar desse assunto de 2018 para cá, porque meio que entrou no hype e tudo mais. Então, uma ala da direita entrou nesse assunto. Mas Rafael Nogueira está nessa trincheira há muito mais tempo. Falando, estudando conservadorismo, estudando a história do Brasil. Comenta conosco um pouco dessa sua parte de estudo de conservadorismo, o Rafa, que já data de priscas eras. Né? Verdade. Como é que a BP te achou? Onde você estava? Boa. Em 2003, eu era líder estudantil. 2003. Né? 2003, não é 13, gente. 13 já tinha 10 anos, tá? Eu já tinha 10 anos de atividade. Então, em 2003, eu era um representante de classe que participava... Eu era chato de palestra também, tudo que era palestra em Santos e São Paulo, que eu me formei em filosofia na ocasião. Ela não devia te aguentar. Então. Não, eu ia para palestras principalmente de filosofia e algumas de história, em Santos e São Paulo. Então, na Católica de Santos, tudo que tinha em Santos, foi assim que eu conheci, por exemplo, o Olavo de Carvalho, 2003, em Santos, numa palestra, numa livraria. Ninguém falava dele na época. Não, ele escrevia em jornal, então era um intelectual que escrevia em jornal e estava publicando, na ocasião, a história essencial da filosofia. E eu era um aluno de filosofia que eu fui chamado para trabalhar na Academia Santista de Letras pela presidente, que foi minha professora, que dizia que eu era o gênio da filosofia, me adorava, eu me destacava muito. Então eu era bom intelectualmente, era chato de palestra e a classe confiava em mim. Virei, então, representante de classe e depois diretor do DCE. O DCE parece já até cheira à esquerda, né? Mas eu fui diretor sociocultural do DCE. Hoje eu trabalho na cultura, em Santa Catarina, e eu fui diretor cultural do DCE 21 anos atrás. Só pra gente ter ideia. Então, essa história começa ali, mas olha o que é interessante. Eu comecei a frequentar as aulas do professor Olavo presenciais em São Paulo.
Nossa, que privilégio. Tá? Que invejinha. Então, 2003, 2004, eu vi parte da História Essencial e do Seminário de Filosofia do professor Olavo, aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Então eu pegava ônibus de Santos, subia aqui e assistia a aula dele num sábado que duravam, às vezes, exposições de 5, 6 horas. E uns 40 cigarros. E aí, quando ele, em 2005, decide para os Estados Unidos, eu até fiquei triste, porque, embora parecesse bom para ele, eu pensei agora... Ferrou. Vai ficar distante, alguém que eu... Porque eu tive muito... Gente, eu assisti a aula de professor da USP, da PUC, os meus professores de Santos, e eu adorava muitos deles. Os meus professores foram bons de filosofia. Só que eu via que o Olavo tinha algo muito diferente. Talvez por ser escritor, por ser jornalista, por ter cultura literária mais vasta do que só a cultura técnica da filosofia, ele conseguia fazer... aparecer na tua frente a realidade da qual ele estava falando e trazer algo de 2.500 anos atrás e mostrar como, olha, tá aqui uma ferramenta que até hoje ele montava a ferramenta para uso atual. Tanto que ele vai para os Estados Unidos e eu pensando agora, deu ruim, né? Ele vai ficar longe, vou perder o melhor professor que eu achei. A gente valoriza também, né? Como vai embora. Eu acho que o melhor professor que eu achei foi embora. E ele começa em 2006, aquele True What Speak, cara. Uhum. Então, e depois começa com o curso online em 2009. Então, assim, ele conseguiu transformar o século XXI da internet numa praça, numa ágora de discussão nas redes sociais e numa academia platônica. Isso é absurdamente importante para a nossa história. Uhum. E eu encontrei ainda quando ele dizia, a boca dele, tenho 10 mil leitores, ele tinha orgulho. Eu tenho 100 mil seguidores hoje, mas... Né? Quantas pessoas viram? 7 milhões assistiram o nosso 1964. A gente que veio depois atinge muito mais gente do que quando eu conheci, mas eu soube valorizar. Mas aí ele foi o precursor disso. Foi. Aí, né? Sim. E aí na atividade política, eu sempre quis de alguma forma unir os estudos com a atividade. Eu sempre percebi que não dava para deixar as coisas acontecerem. Então eu quis participar. Mas participo também com um pouco mais de tranquilidade. Tem gente muito emocionada. Uhum. Nogueira, me passa essa caixa aí só para eu deixar ela para cá. Ó. Então, ó. Pessoal, o Clube do Ludovico aqui. Você vai utilizar mais do livro aqui? Senão... Só deixa esse, se não atrapalhar, Vou deixar aqui guardadinho. Eu queria aproveitar, Nogueira, até para te perguntar. Pô, o pessoal fala muito, então, a gente já teve várias constituições, né? Isso. Eu queria entender por que também tantas constituições em poucos anos, né? Comparado a outros países. E o pessoal fala muito, né, de precisamos de uma nova Constituição e tal. Mas rola sempre aquele receio, aquele medo de, cara, mas será que a próxima não vai vir pior? que a gente já tem? Medo com razão. Assim, não foi melhorando muito, né, dessas novas do lá de 24 para cá. O que você tem a dizer sobre isso? Medo justificado, né, Arthur? A gente tem o seguinte, em 24 eu acho que a gente tem a nossa melhor Constituição mesmo. Né? E acho que os nossos textos explicam aqui, os ensaios, que eu recomendo muito, então, assinem o Clube Ludovico e leiam, porque não conheço essa Constituição publicada dessa forma como a gente publicou e explicada também dessa maneira. Isso é inédito. Mas olha, a de 24, eu acho que ela era, como disse o Rodrigo Marinho aqui, como a Lara destacou, era mais flexível, adaptável, capaz de se moldar aos novos eventos, sem precisar nem de emenda, sabe? Ainda que precisasse de emenda para tirar a ideia de monarquia, se fosse o caso, daria. Para tirar o poder moderador das mãos de uma pessoa só, daria. Ou para aumentar a federalização, porque começa como um estado muito centralizado, claro, porque o território é enorme, com pouca gente, precisava centralizar. Então, ela se adaptaria ao federalismo cada vez maior. Então, assim, ela se adaptaria a tudo isso. Mas as outras constituições, elas eram muito de moda, digamos assim. Elas parece que... Essa foi construída com uma ideia de eternidade. E por que eu digo isso? Eu digo isso, repito, com responsabilidade. Foi o tema do meu mestrado. A ideia de construção de cidade eterna vem de Roma. Gente, eu não vou contar a história inteira, não dá tempo. Mas ela vem de Roma na ideia daquilo, Lara, que eu estava explicando de tentar mesclar as formas ideais de governo, que são a de a de poucos e a de muitos, né? A melhor forma de governo de um governando é a monarquia de um governante virtuoso que governa para o povo e não para si. A mesma coisa vale para a aristocracia, que é diferente de oligarquia. A aristocracia são aqueles poucos que conseguem juntos tomar as melhores decisões e resolver as coisas para todos, não só para si. E a democracia,
que é quando a maioria, em amplos debates, e em geral por meio de representantes, porque não dá sempre para ter o debate geral, consegue, portanto, tomar a decisão, pelo menos, que agrade a maioria, sem destruir as minorias. Então, assim, isso já existia desde a antiguidade, essa discussão. Não é para falar que ninguém inventou isso, né? Não, isso é antigo. Só que eles perceberam o seguinte, isso foi escrito por Políbio, ele percebeu que havia um ciclo aí. Em geral, quando tinha uma monarquia, com um monarca muito forte, passando por seus filhos, um deles se tornaria exagerado. Ele governaria mais para si e exageraria no poder. Tirano. E aí viraria um tirano. Deixaria de ser um monarca bom, viraria um monarca mau, um tirano. Depois, para derrubar ele, precisaria vir então um conjunto das pessoas mais velhas que tinham dinheiro, território e arma e legitimidade para poder derrubar aquele tirano. Derrubando esse tirano, esse grupo se consolidaria como uma aristocracia. Quando essa aristocracia, também passando o bastão por um tempo, deixasse de governar para todos e passasse só a perceber os seus interesses, viraria uma oligarquia. E para derrubar essa oligarquia, precisaria da maioria pressionando. A maioria, fazendo uma pressão constante, construiria periodicamente sistemas de participação ou derrubaria aquilo para construir uma participação claramente democrática. O problema é que a democracia... Seria uma república, assim. Mas isso. A república ela pode ser constituída ou uma república aristocrática, Montesquieu já dizia isso, ou uma república democrática, ou uma república mista, que é isso que eu estou explicando também. Tá. Dá para fazer. Estados Unidos são mistos também. Não é só a nossa fórmula que era mista, mas a nossa fórmula foi construída assim. Então aí a democracia podia se converter numa espécie de demagogia. Né? Que é uma usurpação, né, dessas maiorias, do poder dessas maiorias por meio de enganadores ou de, em geral, de um discurso que disfarça, que engana as pessoas. Populista. Isso, uma ideia populista no sentido mais negativo possível. Sim. Beleza. Quando degringola para a democracia ruim, a gente tem o pior dos sistemas. A democracia é o pior dos melhores e o melhor dos piores, na verdade. Não é o pior. Ela é o pior, ela é o melhor dos piores porque o tirano seria o pior. Só que quando chega nela, vira um caos. Fica meio ingovernável, sabe? Quando chega na democracia ruim. Se fica ingovernável, só um monarca para vir. Esse foi o que o Políbio entendeu. Não estou dizendo que é verdade, mas ele achava que isso faz sempre um ciclo de derrubada. O que a gente viveu aqui no Brasil? Você falou da Constituição. A gente teve uma monarquia, houve uma derrubada, não pelas razões de Políbio, mas porque ela poderia se transformar cada vez. Era uma república coroada, digamos assim, mas há um golpe em 1889 e a gente tem uma Constituição que é feita em 1891. Essa Constituição republicana imitava muito a dos Estados Unidos, mas a nossa sociedade não estava preparada para isso e a gente não tinha uma maneira de fazer a toque de caixa e por meio de texto escrito um acontecimento federal aqui. Então eles imitaram muitos artigos dos federalistas, mas estava sendo governada por militares e estava também com pressões de positivistas. Não tem nada a ver um com o outro, são concepções de república nada a ver. E essa salada virou a Primeira República, tá? Depois a gente teve Vargas, né? Ele deu um golpe, já pegando todas as frustrações da Primeira República, ele dá um golpe e governa sem Constituição por 7 anos. Na verdade, fez uma Constituição em 34, tá? Que ela durou 1 ano. Que aí fizeram um golpe de Estado, ele governou em estado de sítio até 37. A Constituição de 34 até era legalzinha, tá? Ela previa um debate democrático, aí até polarizou bem, direita e esquerda na época. Mas aí acontece que houve uma tentativa de golpe comunista mesmo, a tal da intentona comunista. Os comunistas tentaram fazer uma revolução no Brasil armada, o exército trava e o Getúlio diz: eu vou ter que governar em estado de sítio, porque o problema comunista está à espreita. Em 37 não teve tentativa comunista, mas ele inventou que teve outra. Para poder dar outro golpe. Para poder se manter, né? Exato. Aí ele inventa que teve outra, beleza. Aí faz-se uma outra Constituição também. Essa outra Constituição, que é do Estado Novo, já era bastante centralizadora, tem os pontos positivos também, mas ela era muito
muito centralizadora. Era como se ele quisesse ser um imperador, não sendo, né? Enfim, ela cai, né, com a queda de Vargas em 45, e em 46 tem outra Constituição, que também era relativamente liberal, abria para a democracia, mas teve muitas discussões sobre legitimidade de poder. Por exemplo, JK foi eleito com a direita dizendo que era ilegítimo, que a votação não tinha sido justa, que ele não tinha alcançado o número tal, e aí teve um general Lott que disse não, ele vai assumir e garantiu ali a coisa. Então, isso não é novo na história do Brasil. Né? E depois teve... Tudo se repete, né? Tudo se repete. Não vou contar a história inteira, mas depois também no contexto do golpe, da revolução, golpe, como vocês quiserem, da mudança para 1964. A gente tem em 67 outra Constituição, que aí também vai ter características bastante afins àquele movimento civil-militar que estava acontecendo. E em 88, qual que era a ideia por trás? Né? Qual que é o mito que a sustenta? Qual que é a concepção? Que eu disse que as posteriores foram meio de moda, né? Era a ideia de estamos sucedendo a ditadura e agora vem a verdadeira democracia. Só que quem mais lutava contra a democracia contra a ditadura, eram as esquerdas, primeiro armadas, que queriam implantar a ditadura deles, e as esquerdas culturais. De maneira que, de alguma forma, a Constituição de 88... ela vem das mãos desses grupos. Claro que houve diálogo com o liberal, houve diálogo com o militar, com o conservador, mas ela vem mais dessa mão, né? O mito fundador acabou a ditadura, começou a democracia. Então essa é a ideia por trás dela. Um pouco de moda, porque até a concepção de democracia não foi bem discutida, sabe? E aí o que acontece? Esta Constituição, a Constituição de 1824, Arthur, foi criada já tentando visar uma permanência, uma eternidade. A combinação ideal de democracia... Não era conveniente, né? Não. À época somente. Você falou até da Era a 88, combinação ideal. Eu me lembrei do Salim Matar, ele comenta, né, que porque o Muro de Berlim caiu em 89, né? Isso. E a nossa Constituição é de 88. Então, se o muro tivesse caído antes, a nossa Constituição não seria tão... ela poderia esquerdosa, vamos dizer assim. Esquerdosa. Não seria tão socialista em alguns aspectos. Sim, né? mas querendo ou não é aquilo que você disse, Arthur. Essa Constituição pode ter sido feita com base nesse mito e tal, mas tem proteções muito interessantes ali. Por exemplo, a liberdade de expressão e a outros direitos. Então, ela tem uma certa dignidade, essa Constituição. É que ela foi muito longa, ela não foi pensada, eu acho que de uma forma para ter a estabilidade devida, estava muito a preocupação de momento, é isso que eu quero explicar. Aquela Constituição foi construída pelo José Joaquim Carneiro de Campos, pelos Andradas, pelo Visconde de Cairu, que era José da Silva Lisboa, para durar indefinidamente, para combinar democracia, aristocracia e monarquia de uma maneira que ela durasse indefinidamente. A nossa Constituição, ela foi criada mais com a ideia de que agora veio a democracia e ainda que ela tenha um pouco do sistema misto, gente, o Senado, ele tem filtro. O filtro do Senado no Império era muito maior. A pessoa tinha que ter um destaque muito grande, tinha que ter uma renda anual expressiva, ela tinha que ter prestado serviços significativos ao país, tinha que ter uma idade, se não me engano, de 45 anos no mínimo. Hoje, 30 ou 31, e quase nada mais. É o filtro, a idade. Sim. Então o Senado fica muito parecido com a Câmara. Não é só a idade, tem muito menos vagas. São mais de 500 e 81. Então tem 531 e 81, não é isso? Então tem 513? 513. Eu troco o número. Quantidade de deputados, de humanas, tá? né? Eu sou de humanas. 513 deputados, 81 senadores. Então, tem 2 filtros aí. Acho que no Império eram 50 senadores e 100 deputados. Era uma coisa assim, não era? Isso. Ou não? Eu não me recordo bem do número, mas eu sei o seguinte. Mas era limitado, não era esse tanto. Isso. A votação por filtro, o filtro era muito pesado. Era um filtro bom. Era para o Senado. Para tentar. O que aristocracia, o que significa? Aristói é o excelente, entendeu? Então a ideia é ter uma casa para esse grupo. A democracia não é o povo, é o representante do povo. Então tem que ser popular mesmo. É a democracia, digamos assim, é o espelho. Se um é por filtro, o outro é por espelho. Sim. Aqui no Brasil parece que as duas são muito semelhantes, né? Hoje. Por isso que eu te digo, o sistema não foi tão bem construído com essa ideia de cidade eterna romana, que foi a ideia dos construtores do Império. Meio que se muda hoje só a competência, né? A competência do senador é diferente da competência do deputado, no sentido de o que ele pode fazer na legislação, né, do Brasil. O senador, a casa que apresenta o projeto, a casa revisora, e o Senado, ele tem uma característica que o mandato também é maior, tudo. Ele tem uma característica que dá ao senador um poder, né? Ele pode julgar, em tese, os
ministros do Supremo, né? Porque a gente diz, acima do Supremo não há nada. De repente é assim que pensam, até que tem os senadores. Só que se é o próprio Supremo que os julga, sim. Aí é meio complicado, né? Por isso que eu tô dizendo para vocês, o sistema não tá tão inteligente quanto o sistema da Constituição de 24. Entendi. Entendeu? Com relação à nossa economia, assim como nós tivemos trocentas constituições, nós também tivemos trocentas moedas, né? Cruzado novo, cruzeiro novo. Eu nem sei os nomes das moedas, porque são tantas, né? Até que por fim a gente chegou ao real. Mas na época do Império, se não me engano, eram os reis, não eram? Isso. E perduraram por muito tempo. Sim. Você acha, então, que essa estabilidade, advinda da Constituição em parte, advinda dessa percepção que os brasileiros tinham da perenidade, digamos assim, do Império, ajudava nessa estabilidade da nossa moeda, da nossa economia também? Eu acho que ajudava. Tivemos mesmo uma só moeda, mas ela teve inflação, sim. Tem um artigo aqui que mostra... ele foi escrito pelo Paulo Roberto de Almeida, o diplomata, e ele fala justamente sobre o aspecto econômico. Olha só, o capítulo 4 da Constituinte de 23 e da Constituição de 24, aspectos econômicos. E a gente percebe que sim, foi importante a estabilidade política para a estabilidade da moeda, mas estabilidade no sentido de que a moeda perdurou enquanto tal. Uhum. Mas ela teve uma inflação. E sabe que isso foi positivo para a democracia? É engraçado, porque como essa Constituição ela tinha um censo para votação, eu vou te explicar, a votação era indireta. A gente tem dificuldade de entender o sistema americano, né? O sistema de 24 era indireto. Então você tinha o eleitor de paróquia, ele elegia um representante que, por sua vez, elegeria o deputado e o senador da lista tríplice. Então você tem um sistema indireto. Só que tinha um cômputo de renda anual. Para você poder ser deputado, tem uma renda anual na Constituição. Para você poder ser senador, tem uma renda anual. Renda anual para votante, para eleitor e por aí vai. O que isso significa, Lara? Se tem inflação, essa renda anual vai ficando cada vez mais menor, né? Uhum. Mais significante. Comprometido. Então, rapidamente, em 3 décadas, aí na década de 30 e 40, todo mundo votava. Entendeu? Entendi. Porque a inflação comeu dinheiro de alguma forma. E... Por exemplo, um escravizado recém-liberto, ele conseguia rapidamente essa renda. Olha. E sabe como é que se provava a renda anual? Você chama um amigo para dizer, ele tem sim. Todo mundo votava. A força da palavra na época. A que se deveu essa inflação? Assim, desculpa a pergunta ignorante. O que foi que fez desencadear essa inflação na época? A gente teve alguns aspectos dramáticos ali no Império, do ponto de vista econômico. Primeiro porque para a gente conseguir a independência do ponto de vista diplomático, rolou muito dinheiro. O Dom João, quando ele volta a Portugal, ele já rapa todos os cofres. Tá? O que não era justo, porque não eram cofres só portugueses. Uhum. É que vamos pensar juntos. Se não havia separação, em tese ele estava tirando só de um lugar para outro no mesmo reino. Sim. Só coroa. Só que houve separação. E não nos foi pago. Sim. Pelo contrário. Para a gente conseguir... Isso eu tenho para mim que foi um erro de Pedro I. Bonifácio já estava exilado. Tá? Tem gente que fala José Bonifácio comprou a independência. Não, ele já estava exilado, já tinha nada a ver. Mas ele para a Inglaterra reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra disse, mas Portugal tem uma dívida pesada. E eu não posso, o meu acordo é com a dinastia de Bragança, mas Dom João VI está vivo, então é Dom João VI que responde, não é o Pedro, filho dele. Então eu tenho acordo com a dinastia, e a dinastia tem uma dívida grande. Vamos fazer assim? Paga a dívida e a gente vê se Dom João aceita. E aí aceitou. O pai, muito generoso, né? Tá, você paga toda a dívida que Portugal tem com a Inglaterra e a gente te dá a independência. Então foi um acordo em 1825, tá? Um acordo muito ruim para o Brasil, porque já não tinha nada, teve menos ainda, teve guerras sucessivas. Então teve guerra no sul, a gente perdeu o Uruguai, era Cisplatina, era parte do Brasil. E uma guerra no Nordeste, que se a gente perdesse, o território ia ser totalmente diferente, a nossa história seria diferente, que foi a Confederação do Equador. Primeiro a Guerra da Independência, né? A Guerra da Independência é vencida, e aí tem a Guerra da Cisplatina, e depois a Guerra da Confederação, uma atrás da outra. E guerra custa. Napoleão Bonaparte já dizia, né? Qual é o segredo para a gente ganhar uma guerra? São 3 coisas: dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então aí a gente ficou muito mal das pernas. E aí, tanto que em algumas discussões que eu li na Constituinte, eles diziam: como é que a gente pode aumentar
né, a produção, a gente tem pouca gente, tudo. E aí que eles não conseguiam mexer na ideia de escravidão, porque não tinha de onde tirar tudo. Isso não é uma justificativa, é o pensamento deles. Eu estou reproduzindo o que eles pensavam. E eles não encontravam solução. Então o Brasil foi realmente tendo dificuldade. Ele só vai começar a caminhar a partir bem mesmo a partir da década de final da 60, década de 70 principalmente do século XIX, que o café vai ser vendido para o mundo todo, porque os americanos passaram a tomar mais café do que chá já na independência com a Inglaterra. Uma treta lá do chá, eles disseram não vou mais tomar chá inglês, vou tomar café. E o Brasil, é muito melhor. Isso que eu ia falar agora, que excelente aliás, troca. Café que foi servido aqui. Mais um cafezinho aqui. Aliás, aceita mais, por favor. Este café de qualidade, gente. Isso é mérito da Ju. E a gente... Brasil. E a gente, Lara, o Arthur, a gente passou a vender para o mundo todo. Sim. E aí, mas aí que tá. Começa no Rio de Janeiro, cafeicultores cariocas e fluminenses, na verdade. E em São Paulo. E os de São Paulo prosperam mais. Aí São Paulo começa a ficar forte. A gente está em São Paulo, então vale a pena a gente dizer uma coisa. São Paulo até então era expressivo politicamente, porque tinha muitos líderes, mas o período colonial inteiro era um favelão, assim. Era muito pobre. Muito pobre. Aí São Paulo passa a se destacar com lideranças, porque também o Império coloca a Faculdade de Direito, o Largo São Francisco, né? A Faculdade de Direito aqui. Mas São Paulo só tem poder econômico em 70. E aí o que São Paulo reclama? Esse império pensado, né, pelo Rio de Janeiro e pelo Nordeste não é a nossa cara. E a gente que está com a grana agora. Então teve algo de circunstancial. Então, Pois daí a rixa com paulista e carioca. Começou aí. Já começou lá de trás, entendeu? Pois é, mas por que pensar tanto só no momento, sabe? Os paulistas podiam ter, não, vamos encontrar meios de participar mais ativamente da política. Aí não, vamos derrubar tudo isso e construir um sistema novo. Então, esses exageros, que aí é um problema momentâneo, que não pensa bem, nem no legado das gerações passadas, porque eu vou dizer para vocês, quando a gente muda de Constituição para de 91, a republicana, a gente esquece todos os julgados do judiciário, esquece todo o passado. Esquece o que aprendeu, né? Nossa, com a história. é como se tivesse zerado. Isso é uma estupidez zerar a história assim, de um povo. Então a gente zera. Rafa, por que se nós tínhamos homens tão brilhantes na época da Constituição de 24, como você bem disse, o que é a diferença do nosso traço cultural para os americanos? Que os americanos, embora tenham passado por várias desavenças ideológicas, digamos assim, ao longo da sua história, mantiveram a Constituição e com tão poucas emendas. O que é a diferença de mentalidade cultural nossa para eles? Eu acho que foi mesmo a constante de mudanças bruscas que a gente teve. Quando a gente passa... E aí não é uma questão monarquia e república, é o fato da mudança. Quando a gente passa em 89 para a república... passa-se a perseguir a memória dos homens do Império, sabe? Para se construir uma nova versão. Tanto novo Brasil ali, né? Um novo Brasil. Tanto que aí que pegam Tiradentes. Eu nem tenho para mim que Tiradentes é tão farsa assim, no sentido de que ele liderou de fato e ele tentou defender os seus colegas no momento em que ele estava sendo investigado. Tenha sido ele ou não o homem morto naquela ocasião, ele se coloca na frente e diz fui eu. Ele foi fala, inclusive, respeitoso. Que tem uma linha aí, não sei se é conspiratório ou não, que fala que inclusive ele não existiu e que ele era eram várias pessoas. Não, era tipo assim, era uma questão dos próprios republicanos de ter uma figura assim, sabe? Um herói ali para poder, sei lá, manter a questão da história da República ali. Eles queriam um cara contra a monarquia, por isso é toda aquela questão do quinto, aquela coisa toda. Não sei. Eu só tô reproduzindo aqui. Isso é pro programa pra mim isso é com a notícia, entendeu, Lara? Levar isso para aquele programa das teorias da conspiração que a gente fez com os meninos. As perguntas têm que ser levantadas, né, Arthur? Pra gente investigar, as perguntas têm que ser levantadas. Eu tenho para mim que um Joaquim José da Silva Xavier ouve e ele responde, tem os autos da devassa, os autos do processo. O processo está todo ali. Devassa foi o processo de perseguição dos inconfidentes. A gente tem a devassa atual, teve a devassa da época. E aí tem as respostas
respostas de um Joaquim José da Silva Xavier, que são bastante consistentes, com uma pessoa que tinha sido alferes, etc. Então, assim, o que eu acho que pode ter acontecido é aquela coisa da morte dele que pode ser questionada, a maneira com que ela foi propagada, mas... Daquele jeito, né? Mas eu acredito, esquartejar, praça pública, aquela coisa toda, né? Isso, era praticado dessa forma. É triste, mas era praticado dessa forma mesmo, mas existem questionamentos relevantes quanto ao fato de quem foi e tal. Eu tenho para mim que ele existiu e que é bem forte a hipótese de ter sido ele também morto esquartejado. Só que isso é recuperado na República como se ele fosse o grande herói. E não porque ele estava fazendo na Inconfidência Mineira uma luta que era uma luta, pelo que eu resgatei. Tem um autor muito importante, Rogério Araújo, que escreve sobre essa história, né? A história dos Inconfidentes. Uma luta a partir de Minas Gerais, mas por todo o Brasil, contra certas injustiças que estavam acontecendo e pelo nativismo brasileiro contra os portugueses. É interpretado como se fosse simplesmente a ideia de república como sinal de avanço, monarquia como sinal de atraso, então ele é o grande herói. Sim. Então começam a surgir símbolos, né? Tem um livro do José Murilo, que é A Formação das Almas, que vai sendo mostrado como é que foram se criando as almas, né, a partir da República, modificando mesmo as almas. Então, eu acredito que a partir daí, Arthur, a gente não tem a ideia era quebrar, era de quebra, era de esquecimento. Ruptura, né? Isso, era de ruptura. Porque ainda que a gente possa dizer, meu Deus, foi muito séria a ruptura com Portugal, na independência do Brasil. E a nossa monarquia rompeu também em alguma medida com Portugal. Rompeu em alguma medida. Várias leis de Portugal se mantiveram vigentes. Várias tradições se mantiveram vigentes. A dinastia era portuguesa. A maior parte da nossa elite era formada em Coimbra. Então, assim, a gente tinha, sim, muito de Portugal ainda. Tá? A quebra da República acho que foi mais drástica, sabe? Foi mais drástica porque quis se colocar no lixo mesmo muitos reescrever aspectos. A história. E é a história que a gente escuta até hoje. Exato. E aí, em 88 foi isso. Foi jogar fora... Por exemplo, a ditadura, o regime militar, enfim, não era à direita. E a história foi toda reescrita como se direita, conservador, tudo fosse sinônimo de ditador. Sim. Que persegue as liberdades. A gente está muito vendo isso hoje. Então, demais. Assim, em 88 para frente, quando eu era estudante, lá nos idos de 2003, 2004 em diante, a ideia era que conservador, direita era xingamento, porque era gente ditatorial e, portanto, que precisava ser expulsa do ambiente público. Agora, já para explicar quais são esses 7 ensaios, né? Nesse livro, o meu ensaio, que é aquele que dá abertura a ele, eu explico as origens dessa Constituição, que foi um pouco daquilo que a gente conversou. Eles tiraram ideias dos clássicos, tiraram ideias da França, eles tiraram ideia dos americanos, mas ao mesmo tempo construíram algo de original, que só funcionou no Brasil. Sabe que o próprio Benjamin Constant depois elogia? A Constituição do Brasil é fenomenal, ele diz. O suíço lá, que tinha na Constituição francês escrito. A nossa Constituição, ela tem esse efeito da durabilidade, ela é imitada depois por Portugal, igual. O Pedro I, que ele se torna Pedro IV lá, pega, faz 2 anotações ali, pode servir para Portugal. Depois a França imita também. Então é uma Constituição que teve repercussão internacional, muito respeitada. Então eu explico as origens da Constituição. O capítulo 2, Dom João, Dom Pedro e a Noite da Agonia, é uma explicação de por que fechou essa Constituinte, que é uma pergunta muito mal explicada. Eu mesmo não resolvi aqui, não dá tempo. Mas vocês vão ler o capítulo 2 aqui e vão conseguir entender por que a Constituinte não vingou. O capítulo 3, Constituição do Império, reacionário ou progressista? Qual que é a ideologia dessa Constituição? Que aí eu acredito que essa foi escrita pelo professor Armando Alexandre, que trabalha comigo na Unítalo. Eu tenho um curso de licenciatura em História, eu acho que a gente tem, né, que ir para a cultura também, na parte mais técnica. Sem dúvida. E o professor Armando é meu vice-coordenador e ele examinou isso. Será que a Constituição ela tem ideologia? E aí que a gente vai identificando. Por que ela tem essa característica mais de eterna? Né? Sim. Mas enfim, capítulo 4, da Constituinte de 23 à Constituição de 24, aspectos econômicos, já mencionei aqui, né, do diplomata Paulo Roberto de Almeida. O 5º, direitos individuais na Constituição de 24, que é de um consultor legislativo, né, o doutor Bernardo. Ele escreve também, tinham direitos individuais na Constituição de 24, então ele faz essa explicação da Carta de Direitos que estava prevista ali, que é um pouco surpreendente isso. Era muito inovador para a época, gente. A gente tem que comparar essa Constituição com a época, não com as atuais, que é muito fácil julgar o passado, né? 200 anos depois.
Depois, o capítulo 6 sobre o Poder Judiciário, que era chamado de judicial, que é muito interessante, porque está em voga hoje muito debate sobre, né, o Poder Judiciário. E o 7, e o último, por uma teoria do Império do Brasil, na verdade, são as discussões teóricas e jurídicas a respeito da Constituição, que aconteceram durante o Segundo Reinado, principalmente. Foi escrito pelo professor Lucas Ribeiro, que foi meu aluno em Goiânia. Ele é goiano. Ele foi considerado o melhor aluno da PUC Goiás. Ele ganhou mérito. Ele era meu aluno. Opa, bati aqui no microfone antes da viu. Ele ganhou mérito cultural da PUC. E agora ele dá aula comigo na licenciatura em História. Ele é ótimo. Lucas, escreveu vem aqui. da capital do mundo, Goiânia. Parabéns. Sensacional. Acho que o povo tem que ler isso aí urgentemente, né? Mostra de novo a capa, porque tá tão bonita que vale a pena Essa a gente capa ficar tá babando e linda. namorando. Bonita mesmo. E eu tenho um cupom. Posso falar? Claro, Por claro. favor, né? Deixa eu só apresentar a Tá. capa aqui, só para o foco pegar bem. Perfeito. Ó, pessoal, a capa aqui, ó, tem um brilho legal nela. Gente, né? a capa Nossa, tá muito maravilhosa. elegante. Qual Isso que é aí, o cupom? o cupom é em caixa alta Rafael50. Por quê? Foi o 50. A gente vai estar botando Nossa, na tela aí. 50% o cupom? 50% da Uau. primeira mensalidade, portanto, esse livro vai sair com 50% de desconto. Uau. Isso nos planos trimestral e anual. Porque dá pra assinar por um mês. Quem quiser esse livro, assina por um mês. Do ponto de vista do valor, ele sobe naturalmente. Aham. Então, quem quiser, por exemplo, eu quero testar primeiro o clube. Eu acho que, de repente, o ideal é pegar o trimestral, pagar 50% de desconto na primeira mensalidade com Rafael em caixa alta. Rafael 50. Rafael com F, né? Com F. Isso. E depois vai ganhar mais 2 livros ainda. Vai receber mais 2 livros dos meses seguintes. Que são livros com essas características positivas de história, de empreendedorismo, conservadorismo, liberalismo que a gente falou. Então eu acredito muito nesse clube. Eu parabenizo a equipe também, porque naturalmente eu não desenhei a capa, né? Eu ajudei a compor a ideia do livro. Convidei um por um dos escritores, examinei a Constituição e tal. Mas esse trabalho de design, esse trabalho capa dura, gente, é uma obra de luxo, tá? A gente não vai... Isso aqui não vai ser vendido em livraria, tá? Já para todo mundo saber. Isso é só no clube. Se esse livro for considerado importante para posteriormente a editora, que faz parte da LVM, republicar, ele vai em brochura. Essa edição é só no Clube Ludovico, edição limitada para quem adquirir agora. E eu tô dando 50% de desconto. Maravilha, vai estar aparecendo aí na tela, inclusive, né? Tem o QR Code também, a gente pode providenciar um QR Code também, para você poder apontar o seu celular para aparecer aí. Mas Rafael 50... cupom Muito aí, bom. 50% de desconto no primeiro mês da assinatura do Clube do Ludovico. Está vindo aqui em primeira mão trazer Conosco. essa promoção aí pra gente. Nossa conversa paralela é muito importante, né, não, esse Arthur? podcast, né, Lara? Demais. Que bom conhecer um pouco mais da nossa história, Rafael. Obrigada. Eu que agradeço. A gente precisa muito disso, sabe? Pra que gente não incorrer nos fazer mesmos mais. erros, né? Exato. Que é o que a gente percebe com tanta frequência. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por favor, como é que encontramos você nas redes sociais? Boa, obrigado. Nas redes sociais, Nogueira.r, no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. Mas eu tenho também, se digitar Rafael Nogueira, eu sou o primeiro dos primeiros que aparecem no Facebook, no Twitter. Twitter, se não me engano, é R, é X, né? Hoje é X. O X. Isso. É R_Nog, N-O-G. E Rafael Nogueira no Facebook. Nas outras redes sociais também, acho que se digitar Rafael Nogueira, eu sou Vai dos estar primeiros que aparecendo na aparecem. tela também pro pessoal seguir. O que você mais utiliza É o Instagram. qual? O Instagram. Então vai estar Isso. também aparecendo aí Migrar na pro tela. YouTube, Rafael, levar umas aulas pra lá. Ela tem toda a razão. Lara, você tem toda a razão. Eu vou atender esse teu chamado. Então tá. Eu vou pro YouTube, porque aí tem mais tempo, dá pra gravar aula, formato. Não é um legal. chamado só da Lara, né? Tenho certeza de que eu tô sendo porta-voz de muita gente aqui. Verdade. Eu quero agradecer, tá? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Uma conversa boa como essa só dá pra fazer quando as perguntas são boas. Eu fiquei impressionado da gente ter ido longe, assim. Não é? Negócio Foi muito que legal essa funciona. conversa, cara. Mas também quando o convidado ajuda, né? Vamos combinar. Quando o convidado é dessa qualidade, a gente chega longe. E falando de qualidade também no nosso programa, eu não posso deixar de falar com o pessoal de casa. Você gostou dessa conversa? Cara, não deixa de compartilhar, de espalhar essa mensagem para todo mundo, né? Você achou interessante, você tá aí no carro, às vezes tá durante o trânsito ouvindo conversa paralela, ou tá na academia, né? Exatamente. Ou tá lavando Para o carro louça, antes. tá fazendo um monte de coisa aí.
E aí aproveita e divulga essa mensagem. Sim. Também, ó, tem o QR Code que está aparecendo na tela durante todo esse programa. Isso ajuda muito nós aqui da Brasil Paralelo a continuarmos fazendo esse programa do jeitinho que você gosta todas as semanas. Então, considere assinar Brasil Paralelo, né? Nosso stream aí tá aí com vários filmes, tem conteúdo original. Nossa, só filme tem bom. Curso, tem um monte de coisa. Então, o QR Code está na tela, tá bom? E, claro, assista A Última Cruzada, né, Rafael Nogueira? Pô. Assistam A Última Cruzada. Foi das coisas que eu mais gostei de fazer na vida, Arthur. É um documentário, né? Ela é mais que documentário, né? É uma série, né? É uma série emocionante. Documental, né? Isso, de história do Brasil. E eu acredito que ainda que a gente não feche todos os assuntos, a gente abre as portas para as perguntas bem feitas como essas, que algumas dessas que vocês fizeram aqui, e ao mesmo tempo nos vincula com os eventos de virtude, de heroísmo, de capacidade, de erudição, de sabedoria, que são apagados aí sim, são apagadas nas salas de aula em geral, porque só querem ver o cinismo ali das maldades, da economia girando, luta entre classes sociais, etc. Ainda bem que a gente tem professores hoje que passam A Última Cruzada dentro de sala de aula. Você imaginou que isso aconteceria? Eu não imaginei. Isso é fenomenal. E a gente tem a possibilidade, assim, lá em Santa Catarina, eu já vi às vezes aqui a popularidade da Última Cruzada. Parece que é um dos estados que mais acessa Brasil Paralelo, que mais gosta da Última Cruzada. Tanto que eu fui para lá na Cultura, a convite do governador Jorginho Melo, também por isso. Pra vocês verem como a gente chega longe. Né? O pessoal adora, todo lugar vem gente me cumprimentar pelo Brasil Última Cruzada. Santa Catarina, assim, todo mundo é fã de vocês, assim. Eles assistem os programas, muita gente assiste. Legal. O Conversa Paralela. Beijo pra Santa Catarina, então, né? É o tempo todo. Então, assim, eu tô muito feliz de estar lá e que bom poder continuar participando, né? Mesmo a gente tendo vocês em São Paulo e a gente lá. Não, sempre. Tamo junto, Nogueira. É isso aí, né, Lara? Muito bom. Muito obrigada, meu querido, pela companhia mais uma vez. Programa. E pessoal de casa, até o próximo Conversa Paralela. Beijo pra vocês, até o próximo.